Fala aí pessoal, tudo bem? O Prof. Salva mais uma vez aqui e estou dando continuidade a um curso de trigonometria. Tá? Eu já mostrei para vocês aí como que constrói o seno, né? O seno, cosseno, tangente no GeoGebra, então é um vídeo bem bacaninha. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo. Enfim, ficou a mesma coisa. E hoje eu estou aqui muito motivado por uma aula que eu tive na última terça-feira, né, na turma de trigonometria. E a gente lá, assim, tipo, eu dei uma consigna, né, de vai lá galera, o que vocês sabem de trigonometria? E aí todo mundo falando, né, aquelas coisas todas, a gente lembrando, relembrando, a gente chegando à conclusão que a gente não lembra muita coisa. Mas teve uma pergunta que foi a seguinte, ó. Que diabos é o seno? Né? Essa pergunta foi feita pelo Gustavo Novaes. Então, amigo, esse vídeo é dedicado a você e, claro, né, qualquer um que queira saber que diabos é o seno. Tá? É muito... Primeiro que eu vou dizer que é uma pergunta muito genuína, assim, sabe? Porque não só porque se você olhar tipo, a frase, né, que diabos é o seno, ela é muito sincera e muito vulnerável no sentido de caraca, né, que é isso? Né? De acessar uma ignorância interna e responder isso numa sala de aula, mesmo que seja virtual, nossa, de uma coragem muito grande. Super parabenizo você por isso. Tá? Mas já vou te responder que o seno é... Então dá uma olhada aqui na tela que eu já vou te responder. Tá? Então, que diabos é um seno? Né? Quando a gente está falando sobre isso, em geral, a gente está falando sobre as razões trigonométricas. E aí, dado um triângulo retângulo qualquer, sei lá, vamos botar esse triângulo retângulo aqui. Por que ele é retângulo? Porque ele obrigatoriamente tem que ter um ângulo de 90. Tá. E eu tenho um ângulo aleatório, então, sei lá, um ângulo alfa. Só para nomear aqui ABC. A razão entre... Nossa, essa razão ficou muito ruim, né? Entre um cateto oposto e a hipotenusa é nomeada de seno. Tá? Seno, no caso ali do ângulo, né? Mas enfim, seno de alfa. Então o seno do alfa para esse triângulo aqui é AB sobre BC. Tá bom, professor, isso daí eu já sabia, meio que já sabia. Que é só você olhar o ângulo, ver qual é o cateto que está oposto, é o AB, e a hipotenusa, que é esse maior lado, é BC e tal, mas e daí? Né? E daí que a razão, isso daqui é muito importante. Você imagina se eu fosse falar, por exemplo, não, sabe um cateto oposto, sabe um triângulo retângulo? Então, num triângulo retângulo, se eu tiver essa divisão dado um determinado ângulo, é sempre a mesma. A divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa é sempre a mesma. Imagina eu ter que ficar falando isso toda hora. Então, tem um triângulo retângulo. Quando eu divido um triângulo retângulo dado um determinado ângulo, né, e divido o cateto oposto pela hipotenusa, eu sempre encontro o mesmo número, o mesmo valor. Mas não tem que ficar falando isso. Então a gente simplesmente diz que é o seno. Tá? Então o seno é uma razão trigonométrica. Né? Você pode dividir
ter uma porção de divisões aqui no triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu posso dividir o cateto que está ao lado do ângulo, né, o cateto adjacente, pela hipotenusa. Isso é o cosseno. Né? Eu posso dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso é tangente. E eu posso fazer os inversos dessas combinações. Né? Então, é uma razão. Vê também o vídeo de construção, que você vê o quão esses valores dão sempre o mesmo. Tá? E eu vou lembrar aqui a vocês que cateto oposto dividido pela hipotenusa, a gente chama isso de seno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente chama isso de cosseno. Cateto vou botar aqui. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, nada, pelo cateto adjacente, a gente chama isso de tangente. E as razões inversas, né? Então, por exemplo, se eu inverter esse cara aqui, né, fazer hipotenusa dividido pelo cateto oposto, isso aqui é cossecante. E inverter isso aqui, né? Hipotenusa pelo cateto adjacente. Isso tem o nome de secante. E se eu invertesse esse aqui, cateto adjacente pelo cateto oposto, tem o nome de cotangente. Tá? Então esses nomes são nomes que nós matemáticos encontramos para abreviar essa ideia. E que ideia é essa? A divisão entre catetos, entre lados de um triângulo retângulo. Tá? Acho que agora ficou mais bonito. Então, tudo isso faz parte da trigonometria. É claro que a gente vai ver diferentes aspectos sobre o seno. Então o seno já não vai ser mais somente em triângulos retângulos, a gente vai ver outras coisas também, tá? Em outros vídeos, enfim, em outras matérias. Mas a princípio, ou seja, em primeiro, né, a gente estuda como sendo essa razão. Para que serve? Como eu falei no vídeo lá de construções, serve para alinhar, serve para calcular distâncias, né, serve, inclusive antigamente, quando não existia calculadora, a gente podia fazer contas de multiplicação, de divisão, usando seno e cosseno, por incrível que pareça. Tá? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado, Gustavo. Espero que você tenha gostado do vídeo e todo mundo aí que está vendo. Falou? Um beijo, galera. Até mais.